Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos aprender um novo grupo dentro do reino Plantae, que é as gimnospermas. Então, vocês não preocupam muito com isso que está aparecendo aqui não, que muitos não vão conseguir ver, isso aí foi premeditado, mas porque depois, quem precisar, eu disponibilizo os slides, né, para poder estar tendo acesso. Mesmo quem não for meu aluno pode estar me pedindo pelas redes sociais, tá bom? Tanto na minha página do Facebook, professora Fernanda Pacheco, como aqui no canal do YouTube, tá bom? Então vamos às nossas gimnospermas. Antes da gente falar das gimnospermas, vamos relembrar algumas coisas a respeito dos dois grupos que a gente já viu até agora, a respeito do reino Plantae. Primeiramente, né, a gente viu que existe 4 grupos de plantas que têm características diferentes, mas são todas dentro do reino Plantae, ou seja, são todas pluricelulares, eucariontes e autotróficas, porque elas são capazes de produzir seu próprio alimento e, consequentemente, fazem fotossíntese. Então, por isso, elas recebem o nome de autotróficas, ou seja, autossuficientes. Então, dentro do reino Plantae, a gente vai ter 4 grupos de plantas: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Então, vamos recordar alguma coisa da aula passada sobre briófitas e pteridófitas. Bom, de uma maneira geral, as briófitas são avasculares, diferente das pteridófitas, que são vasculares. O que quer dizer ser avascular? Ou seja, elas não têm sistemas condutores de seiva, não têm sistema condutor. Ou seja, não tem sistema vascular. O que isso vai acarretar nessa planta? Elas são nanicas, elas têm pequenos tamanhos porque não conseguem transportar água a longas distâncias de uma maneira rápida e eficiente que permitiria a vida desses animais, dessas plantas, desses vegetais, certo? Então, as briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares, têm vasos condutores de seiva. Bom, possui pequeno porte, as pteridófitas têm médio porte, dependendo da espécie, né? As briófitas não têm corpo dividido em órgãos, caule, raiz e folha, porque eu falei com vocês, elas têm estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, mas não são raiz, caule e folhas verdadeiros. Então, por isso, né, elas são chamadas, as estruturas desses vegetais que lembra uma raiz, um caule e uma folha, são chamadas de rizoide, cauloide e folioide, tá bom? Então, elas não têm órgãos propriamente dito, já as pteridófitas vão ter raiz, caule e folha. Bem, vivem em ambientes úmidos, pois depende da água do meio para reprodução. Então, tanto as briófitas como as pteridófitas, elas vão precisarem da água para a reprodução, diferente das gimnospermas e das angiospermas, que são a que nós veremos hoje, né? As gimnospermas, ok? Bom, as gimnospermas, como representantes, como eu já vou falar para vocês no próximo vídeo, né? Vocês vão ver representantes principais das gimnospermas: pinheiro do Paraná e sequoias. Existem outras, as cicas, que são muito usadas nos nossos jardins, também são gimnospermas, mas vamos falar mais, vocês vão ver que a gente vai falar mais do pinheiro do Pará, que é uma planta, né, nacional e é uma planta que é o símbolo brasileiro. Bom, as gimnospermas, elas têm grande porte. Como nós vimos, elas vão ter tanto sistema. As sequoias, elas são plantas que têm, são as maiores plantas do mundo. Então, temos as sequoias, né? Porque elas são elas são vasculares, desculpa. Elas têm vasos condutores de seiva. Então, só aí a gente já sabe disso. Bom, pessoal, como a gente estava conversando, dentro das gimnospermas, a gente vai ter alguns representantes mais conhecidos, né? De plantas que estão dentro do grupo das gimnospermas. Como exemplo, a gente tem o pinheiro do Paraná, que é a araucária, né, a mais comum.
né? E é uma planta, né, símbolo do Brasil, porque ela ocorre predominantemente aqui no Brasil. Ela é endêmica daqui, a gente tem nosso bioma conhecido como Mata de Araucária, em que o pinheiro do Paraná ele prevalece sobre todas as outras espécies de plantas. Depois nós temos o pinheiro, que é mais comum, né, no Natal, a gente vê, né, principalmente nas regiões temperadas. As sequoias, que são as maiores plantas do mundo, também são gimnospermas, ou seja, elas não produzem fruto, elas só produzem sementes. E os ciprestes. E a gente tem também algumas que a gente vai ver que é muito usada dentro de paisagismo para fazer em jardins e etc, que são comuns também no nosso dia a dia atualmente, tá bom? Mas são todas gimnospermas. O que quer dizer isso? Sementes nuas, ou seja, elas não produzem frutos. Lembra disso para vocês. Diferente das pteridófitas e das briófitas, as gimnospermas vão ter sistemas vasculares e por isso a gente pode então encontrar gimnospermas, como por exemplo as sequoias, com mais de 300 metros de altura, porque elas têm sistema vascular, então elas são vasculares e é isso que a gente vai ver mais futuramente ao longo dessa aula. Bem, como eu estava falando, elas são plantas vasculares, por isso que elas podem alcançar grandes alturas. Como exemplo, a gente tem as sequoias, que são as maiores árvores do mundo, né? Porque elas têm grandes altitudes, elas têm grandes alturas. Bom, além disso, tem o corpo dividido em raiz, caule, folha e semente, né? Como eu já falei, elas não têm frutos, mas elas produzem sementes. E as folhas geralmente são finas e alongadas, como é o caso, né, dos pinheiros, né, são pontiagudas, né, e dependendo da espécie, então, vai variar esse tamanho, mas de uma maneira geral as folhas são finas e pontiagudas, né, afiladas, né, melhor dizendo, na forma de agulhas. Produzem sementes sem frutos, que é por isso que recebem esse nome. Então, as gimnospermas, elas são as primeiras plantas a produzirem sementes, mas não têm frutos. E por isso o nome gímenos vem do grego nuas, espermas, sementes. Então as sementes são nuas, não têm frutos, né? Então só para a gente saber. Qual que é a vantagem de ter semente para uma planta? A gente vai ver que as gimnospermas elas vão acontecer em diferentes locais, porque a semente permite a dispersão dessas plantas para vários locais. Além disso, essas plantas, elas não precisam mais da água para se reproduzir. A semente, ela vai dar nutrição para o embrião, né, para ele se desenvolver e formar uma nova planta. Além disso, a semente vai proteger esse embrião contra desidratação, principalmente, mas também contra predadores, enfim. E a gente, então, tem essa característica importante das gimnospermas. Elas produzem sementes, mas não produzem frutos, tá? E, consequentemente, elas não vão ter flores. Então, todas as gimnospermas, elas produzem sementes, porém, não têm flores nem frutos. Bom, a semente, então, permitiu proteger o embrião e permitiu também que essas espécies se dispersassem para diversas regiões, tendo mais número de hábitats, né, do que outras plantas. Bom, as sementes das gimnospermas são chamadas de pinhões. É muito comum no Rio Grande do Sul e eles são muito utilizados para consumo. Então, a semente dela é chamada de pinhão, tá? Então, quando vocês veem aí, receita do pinhão do Paraná, nada mais é do que o uso da semente dele para alimentação, tá? Bom, além de possuir sementes, elas possuem uma estrutura, né, que é especializada, que é como se fosse uma folha modificada, que é especializada na reprodução, que é chamada de estróbilo. Então, as gimnospermas têm folhas especializadas na dispersão, na reprodução, chamada estróbilos.
Os estróbilos, eles podem ser tanto masculinos como femininos. O estróbilo feminino é aquele que a gente comum que a gente vê no Natal, que a gente usa para enfeitar árvores de Natal. E temos o estróbilo feminino. Dentro do estróbilo vai ocorrer a formação do gametófito feminino e do gametófito masculino. Consequentemente, é dentro desses poros estróbilo que eu vou ter o anterozoide e a oosfera, que são os gametas masculinos e femininos, tá? Das plantas. O grão de pólen, ele na realidade, ele é o gametófito masculino e é dentro dele, ele abriga o gametófito masculino e é ele que vai formar os gametas masculinos, que são os anterozoides. Bom, o grão de pólen, ele vai ser transportado até o gametófito feminino, principalmente através do vento. Então, o fator mais responsável da dispersão das gimnospermas é o vento. Bom, além disso, é no estróbilo que vai ocorrer a produção de sementes. A gente vai ver que a semente ela é formada pelo desenvolvimento do óvulo, lá dentro do gametófito feminino, que é o que a gente vai falar nos próximos slides. Então, aqui só para a gente exemplificar, como eu falei com vocês, as gimnospermas elas vão ter folhas especializadas na reprodução, que são chamados de estróbilos, né? Então, aqui a gente tem o estróbilo masculino, no caso do pinheiro, tá, gente? O estróbilo masculino, a gente vai ver que é o grão de pólen, é o gametófito, mas depois a gente fala mais pra frente. E aqui a gente tem o estróbilo feminino. Então, aquelas pinhas que a gente usa para enfeites de Natal, na realidade elas são as estruturas responsáveis pela produção das gimnospermas, sendo que aquela maior que a gente usa é o estróbilo feminino, tá? O estróbilo masculino ele é menor, aqui como a gente pode ver nessas figuras. Aqui a gente tem o estróbilo feminino. Então elas têm elas têm o mesmo sexo, mas cada galho vai produzir ou um estróbilo masculino ou um estróbilo feminino, certo? Então aqui, nesse outro exemplo aqui de cica, que é muito usada no nosso paisagismo, que eu falei com você, que também é uma gimnosperma, a gente vai ter o estróbilo feminino, que é essa que é mais igual se fosse uma abóbora, né? Ela é mais oval. E aqui a gente tem o estróbilo feminino, ou masculino, desculpa, que é mais afilado, certo? Esse também é outro exemplo de estróbilo das cicas, que é uma planta muito comum nossa em jardins, né? Usada em jardins, mas ela não é brasileira, tá? Ela é exótica, ela vem trazida de fora do Brasil. Bom, como que é a reprodução das gimnospermas? Eu vou falar aqui lendo com vocês e depois a gente vai lá para ver o ciclo de vida para estar entendendo certinho. Bom, nas gimnospermas, diferente das briófitas, na gimnosperma, uma gimnosperma, quando eu olho um pinheiro, eu estou vendo na realidade o esporófito. Por quê? É a fase duradoura do ciclo. Então, diferente das briófitas, que eu tinha o gametófito como fase duradoura, nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que é as próximas que nós veremos, o esporófito é a fase duradoura do ciclo. Ou seja, quando eu olho um pé de araucária, eu tenho um esporófito, tá bom? Bom, o que acontece dentro do esporófito? Como nós vimos, o esporófito ele pode produzir estróbilos masculinos e estróbilos femininos, que são folhas especializadas na reprodução. O estróbilo masculino vai produzir os esporos dentro daquela estruturazinha lá que nós vimos no slide anterior. Vai produzir esporos e esses esporos vão germinar produzindo o gametófito masculino. O gametófito masculino, no caso do estróbilo masculino, ele é chamado de grão de pólen. Dentro do estróbilo feminino, que é aquela lapinha que a gente usa para enfeitar no Natal,
vai ser produzido o gametófito feminino, e esse gametófito feminino vai ter dentro dele a oosfera, que é o gameta feminino, e o óvulo, que é uma estrutura que faz parte do gametófito feminino. Então, dentro daquela estrutura da pinha vai ter a oosfera, que a gente viu desde as pteridófitas, que é o gameta feminino, e também uma estrutura chamada de óvulo. Ok? Não é o óvulo, não é o gameta masculino, não é o gameta feminino nas plantas, lembrando disso. Bom, o grão de pólen, ele é o gametófito masculino. O grão de pólen, então, passa a produzir anterozoides, que, como a gente viu, os anterozoides, eles são o quê? O gameta masculino. O anterozoide está dentro do grão de pólen, e o grão de pólen, então, vai ser transportado até a parte feminina, até o estróbilo feminino. Chegando no estróbilo feminino, o grão de pólen, ele germina também, ele cresce e vai levar o anterozoide até a oosfera, ocorrendo então a fecundação. Ao mesmo tempo, né, dentro do gametófito feminino, além da oosfera, também eu tenho o óvulo. A oosfera, na realidade, ela está protegida pelo óvulo, ela está dentro do óvulo. Então, o grão de pólen germinou, levando o anterozoide até a oosfera. O anterozoide fecundou a oosfera, produzindo, então, o embrião. E, ao mesmo tempo, né, o óvulo vai se desenvolver, formando a semente, que vai ter a função de proteger e nutrir o embrião. Então, o embrião ele vai ser formado da união da oosfera com o anterozoide. E a semente vai ser formada do desenvolvimento do óvulo e vai ter a função de proteger e nutrir o embrião. Após ser dispersa, essa semente, né, ela vai cair no lugar propício para germinar e vai formar um novo ser, que vai ser um esporófito, tá? Da germinação da semente, eu tenho a formação de um novo esporófito, fechando o ciclo. Então, só para a gente entender aqui, né? O estróbilo, lá dentro do estróbilo masculino, eu tenho, então, a formação do grão de pólen, que é o gametófito masculino. Dentro do grão de pólen, eu tenho os anterozoides. O grão de pólen, então, vai até o estróbilo feminino. Dentro do esporo feminino, o grão de pólen é levado pelo vento, tá, gente? Porque elas não precisam mais da água para se reproduzir. E o grão de pólen, ele é leve, então ele consegue ser levado pelos ventos, né? Também tem os animais dispersores. Mas no caso das gimnospermas, a principal forma de dispersão dessas plantas é através do vento. Bom, uma vez no estróbilo feminino, o grão de pólen germina, levando o anterozoide até a oosfera. Então, a gente tem a formação do que eles chamam aqui de tubo polínico. Não precisa decorar isso, não. Do tubo polínico, o que acontece? O anterozoide fecunda a oosfera, formando o embrião. E o óvulo, que está lá protegendo a oosfera e faz parte do gametófito feminino, ele vai, então, se desenvolver formando a semente, fechando o ciclo. A semente germina, vai produzir um novo esporófito, que é uma nova planta, um novo pinheiro, tá? Um novo ciclo, bom? Então, assim é a reprodução das gimnospermas. Ela é um pouquinho mais complexa porque ela já tem agora, além da fecundação, que é a união do anterozoide com a oosfera, eu também vou ter o desenvolvimento do óvulo, que vai acarretar, então, na minha produção de sementes, tá? Então, ela não forma frutos, nem flores, ela só vai ter sementes. E a fase duradoura dessas plantas é o esporófito. Bom,
Qualquer dúvida eu estou à disposição. Essa é os novos termos. Eles são um pouquinho difíceis, mas eles fazem parte do nosso conteúdo e a gente precisa relembrar, porque a gente vai sempre ver isso agora ao longo das nossas formações e a gente